capítulo 1, verso 12 em diante. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor Pai, te damos graças porque podemos cantar teus louvores, tirar um tempo para nos ajuntarmos, termos comunhão e lazer, e também meditar nas tuas coisas, na tua revelação. Nós pedimos que tu nos conduzas na compreensão das sagradas letras, que podem nos fazer sábios para a salvação e santificação. Sê com teu povo aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado, irmão. O que nós já vimos a respeito do livro de Abacuque? O livro de Abacuque é o registro que o profeta fez da sua peregrinação, de uma crise que ele teve, até o completo descanso em Deus. A crise foi causada pelo fato de que, primeiro, Deus não estava respondendo às orações dele em favor do próprio povo. O povo estava vivendo um período difícil sob o rei Jeoaquim. Era um rei ímpio, era um rei perverso, um rei muito mau. Havia violência na terra, havia opressão, havia descuido da lei, abuso da lei, os juízes estavam sendo pervertidos, e aqueles que deveriam guardar a lei ou manter a lei haviam sido comprados e estavam dando sentenças erradas. No final, prevalecia o mal no meio do povo. E Abacuque estava vendo tudo aquilo, e ele se afligia como temente a Deus, como uma pessoa que amava a Deus e amava seu povo. E ele vinha orando e pedindo que Deus interviesse, que Deus fizesse alguma coisa para que aquela situação resolvesse. E quando Deus respondeu, a resposta não foi exatamente aquilo que Abacuque nem imaginava. Deus respondeu dizendo que castigaria o seu povo por conta daquelas transgressões da lei que o povo vinha cometendo já repetidamente, e que Deus castigaria o seu povo usando como chicote uma nação ímpia, uma nação perversa, que eram os caldeus ou os babilônicos, que estavam surgindo no cenário mundial como sendo a potência de maior destaque. Eles já tinham conquistado alguns povos, algumas nações, e marchavam agora para o sul, na direção do Egito, e no caminho estava exatamente Israel. E Deus diz a Abacuque que estava usando aquele povo para vir contra o seu próprio povo, o povo da aliança, a nação de Israel. E aí a confusão do profeta aumenta, ele fica mais perplexo ainda. Ele então, por um lado, ele entende, tudo bem, agora ele está entendendo por que Deus está levantando aquele povo. De fato, eles mereciam ser disciplinados e castigados por conta dos seus pecados, mas por que Deus usa então o ímpio? Parece uma coisa contraditória, um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que é justo, mas que usa o mal no cumprimento dos seus propósitos, não é? Como se Deus tivesse um trabalho sujo para fazer e ele fizesse usando os ímpios, os perversos, para atingir os seus propósitos. Isso aí deixa Abacuque confuso, não é? E aí ele está dentro daquela questão do problema do mal, não é? Como o mal pode existir
e às vezes até prosperar num universo que é guiado e controlado por um Deus que é santo, justo e bom. E Abacuque ora, né, Deus responde, e Abacuque fica mais confuso ainda, e o que veremos agora é a sua segunda oração, exatamente por conta disso. A oração tem a ver com esse ponto de Deus usar o perverso para a execução dos seus planos. Abacuque começa a segunda oração dele mencionando a Deus, ou se dirigindo a Deus pelo que ele é, ou refletindo a respeito do ser de Deus. Foi dessa maneira que Abacuque encontrou explicação e entendimento para sua alma aflita. Ele tinha orado, Deus não tinha respondido, e quando Deus respondeu de forma contrária, mandando um povo poderoso que viria contra a nação de Israel. Como encaixar isso na cabeça de Abacuque? Ele começou a pensar quem é Deus e também na aliança que Deus tinha com o seu povo, e ele chegou a duas conclusões. A oração dele basicamente é isso. É ele se dirigindo a Deus e dizendo: ok, eu estou entendendo, mas o que o Senhor vai fazer está levantando mais problemas ainda. Então a oração é mais ou menos duas partes. Na primeira, Abacuque confessa, declara o entendimento que ele tem por que Deus está levantando aquele povo, que era para fazer juízo contra a sua nação. E na segunda parte, Abacuque questiona Deus: por que aquele povo? Por que aqueles ímpios? O Senhor está levantando isso para cumprir o seu propósito. E a minha expectativa, na medida que a gente reflete sobre isso, é que a gente tenha algumas respostas para as nossas próprias dúvidas e nossos próprios questionamentos, e que nós aprendamos, como Abacuque aprendeu, a confiar em Deus, mesmo quando nós não temos todas as respostas. Bom, então vamos lá. Na primeira parte da sua oração, que está no verso 12, Abacuque ele fala e se dirige a Deus, chamando Deus de vários apelativos, ou descrições, ou qualificações. Ele diz, olha o que ele diz: não és tu desde a eternidade? Então, ele está apelando primeiro para a eternidade de Deus. Deus sempre existiu. Meu Deus. A palavra Senhor, eu pulei a palavra Senhor. A palavra Senhor que ele usa aqui é o nome pelo qual Deus se deu a conhecer a nação de Israel, que é o nome Yahweh, e que aponta para a aliança entre Deus e o seu povo. Aí ele se refere a Deus como meu Deus, que mais uma vez reforça o fato de que Deus é o Deus daquele povo, e que ele, Abacuque, falando pelos demais, são o povo daquele Deus. Meu santo, ou seja, tu és o nosso Deus, o Deus que é santo, em contraste com os deuses pagãos. Ele diz no final do verso 12, ó rocha, se referindo a Deus como rocha, e com isso nos levando lá para o Antigo Testamento, para o último sermão, um dos últimos sermões de Moisés, quando Moisés se refere a Deus como sendo a rocha, a ideia de segurança, de firmeza, de imutabilidade. Então aqui no verso 12, nós temos duas coisas, dois conjuntos de pensamentos. Um, que tem a ver com quem é Deus. Ele é imutável, ele é santo, ele é a rocha. E segundo bloco de ideias tem a ver com o relacionamento desse Deus para com o seu povo. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, e isso aponta para a aliança. Então, pensar em quem Deus é e no relacionamento dele conosco fez com que Abacuque entendesse que mesmo que Deus estivesse mandando aquela nação, por conta de quem Deus é e da aliança com Israel, a nação não seria extinta. Eles seriam castigados, eles iam sofrer, mas a nação não haveria de acabar, porque Deus é o Deus de Israel. Ele é meu Deus, ele é meu santo, ele é a minha rocha. Há uma aliança de Deus com o seu povo. Por isso que Abacuque diz, não morreremos. Ele entendeu. O Senhor vai nos castigar, vai castigar muito, mas isso não significa o nosso fim. O Senhor está trazendo esse povo como juízo contra nós, mas isso não significa o nosso fim. Então, o verso 12, ele trata disso. Abacuque entende por que é que Deus está trazendo aquela nação, ele percebe que isso não significa a extinção do povo de Israel, e isso com base em quem Deus é e na aliança de Deus com eles.
Tudo isso está aqui nesse versículo, e você veja como ele escolhe cuidadosamente a maneira como ele se dirige a Deus. Então vamos ver um por um. Não és tu desde a eternidade? Não és tu desde a eternidade? Ou seja, Deus, eu sei que tu existes desde a eternidade. Tu não tens começo, tu não tens fim, tu és o mesmo, tu sempre existisses. Tu és o Deus eterno. É isso que ele está dizendo aqui. Por que Abacuque está enfatizando a eternidade de Deus? Só da gente pensar, não é? A gente não consegue imaginar um ser que sempre existiu. Porque nós temos começo, nós nascemos um certo dia, começamos a existir, e isso define para nós a realidade. Tudo tem um começo. Só que a exceção a isso é Deus. Ele é eterno, ele sempre existiu. Tentar entender isso já foge da capacidade da nossa mente. A ideia da eternidade, um Deus, um ser que sempre existiu, sempre. Ele não tem começo, ele não tem fim, e ele sempre existirá. Esse atributo de Deus o coloca numa categoria distinta da nossa. Ele é, nesse sentido, totalmente outro de nós. Porque nós somos finitos, nós temos começo, nós vamos experimentar morte e assim por diante. Mas Deus não. Por isso, quando Abacuque quer consolar o seu coração, ele, diante dessa potência estrangeira, poderosa, e que vem contra o seu próprio povo, ele pensa naquele ser que é infinitamente maior do que os caldeus e do que Nabucodonosor. Os caldeus adoravam o poder, mas o poder humano é passageiro, o poder humano é transitório, tanto é que os caldeus eles foram depois derrotados pelos medos e persas. A história está lá em Daniel, no final do livro de Daniel. Ou seja, o poderio, o domínio da nação babilônica foi temporária, em contraste à temporalidade, não existe essa palavra, ao caráter provisório do poder humano. Deus é desde a eternidade. Não és tu desde a eternidade? Tu és o Deus em quem creio, tu és o Deus em quem confio. Por que eu temeria o poder humano que é passageiro, que é provisório, que é temporário? Então ele começa se consolando com a eternidade de Deus, o Deus a quem ele serve, o Deus de Israel, em contraste com o poder dos babilônicos. Em seguida, há uma referência a Deus aqui como sendo o santo, no verso 12. Ó meu santo. O santo aqui aponta para o caráter perfeito de Deus. Deus não somente é eterno, mas ele é perfeito. Santo aqui com relação ao pecado, com relação ao mal, com relação à iniquidade. Abacuque, mesmo não sabendo explicar ainda por que Deus permite o mal, de uma coisa ele está certo: Deus não é mal, ele é santo. Eu posso não entender por que existe o mal no mundo e por que esse mal parece prosperar às vezes, mas uma coisa eu sei: que Deus em si, ele é santo, não há maldade em Deus, ele é puro em todos os seus caminhos, ele é reto em tudo aquilo que ele faz, é justo em todas as suas decisões e atitudes. Às vezes nós ficamos com perguntas do tipo assim: mas será que é justo Deus mandar para o inferno aquele pessoal que mora lá no mato, que nunca ouviu falar de Deus, não é? E as criancinhas, será que elas vão para o inferno? Não parece injusto esse tipo de coisa? Um dia desse eu recebi uma consulta no Twitter, uma pessoa está dizendo assim: pastor, naquele episódio no Antigo Testamento que Deus mandou um anjo que destruiu Jerusalém quase toda por causa do pecado de Davi, que Davi mandou contar o número do povo de Israel numa atitude de vaidade, de arrogância, não é? Davi queria ver o tamanho e o poder do seu império, mandou fazer um censo, e Deus castigou Davi. Na verdade, Deus castigou o povo, mandou um anjo destruir metade de Jerusalém. Ele disse: por que Deus mandou um anjo destruir inocentes? Aí eu respondi para ele: bom, primeiro, não tem inocente. Não há inocentes diante de Deus. Já começa errado a sua pergunta. Ele diz: não, mas eu me refiro inocente naquele caso. Eles não tiveram culpa do pecado de Davi, mas então eles eram inocentes naquele caso. Como é que Deus fez isso? Não é? E a minha resposta para ele foi que eles podem ter sido inocentes naquele caso de Davi, mas com certeza eram culpados em outros. E quando Deus exerce seu juízo, quando vem catástrofe ou sofrimento,
não tem ninguém inocente, né? Pode ser que eles não eram inocentes naquele caso, mas com certeza nenhum morador de Jerusalém podia dizer diante de Deus que não merecia os juízos e os castigos que estavam vindo sobre eles, né? E a pessoa ainda estava achando difícil e queria discutir. Então, às vezes, eu sei que a gente tem esse tipo de questionamento. Por que Deus mandou Israel, quando entrou na Palestina, exterminar todas aquelas nações, matar mulheres, matar crianças, matar tudo? Essa aparece sempre, né? Esse tipo de pergunta é um dos preferidos, né? E nem sempre as respostas que nós vamos dar podem aquietar a nossa mente e o nosso coração. Mas uma coisa eu sei, nós temos que fazer como Abacuque está fazendo aqui. Ele não entendia por que é que Deus estava levantando os babilônios como um poder mundial para castigar o seu próprio povo. Mas uma coisa ele estava seguro: Deus é santo. Tu és o meu santo. Ou seja, eu sei que o Senhor não é o autor do mal, eu sei que o Senhor não é mau, e eu sei que o Senhor não concorda com o mal, e eu sei que o Senhor não suporta o mal, e eu só não sei como é que o Senhor vai lidar com isso, mas eu sei isso aqui. E isso aqui consola o coração do profeta, saber que Deus é santo. Terceiro adjetivo, né, o terceiro apelativo, a maneira como ele se dirige a Deus, está no final do verso 12, quando ele diz: ó rocha. Aqui há uma referência a Deuteronômio 32, verso 4, quando Moisés se refere a Deus e diz: eis a rocha, os seus caminhos são justos, ele é fiel ao seu povo. Pensar em Deus como uma rocha, uma pedra gigantesca firmada na terra, que se eleva no horizonte, nos ajuda a pensar na sua firmeza e na sua imutabilidade, que era o que Abacuque precisava pensar naquela hora. Deus é firme como a rocha, Ele não muda nos seus propósitos. Se Ele nos chamou, se Ele nos amou como povo seu, Ele não vai mudar de ideia e nos entregar na mão desse povo. Não vai nos entregar na mão desse povo. Aqui eu queria trazer para vocês, como um método prático de você enfrentar suas crises. Quando você tem as suas crises existenciais, como é que a gente faz quando a gente está em dúvida, está lá embaixo, está questionando Deus? Primeira coisa, comece a pensar quem Deus é. Lembre quem Ele é. Lembre quem Ele é. A sua eternidade, a sua santidade, a sua firmeza, a sua imutabilidade, o seu amor, a sua justiça. Comece a pensar em Deus. Ou seja, tira o foco de você. Tira o foco de você e do seu problema e olha para Deus. Quem é Deus? E isso vai ajudar a colocar a sua mente em perspectiva e trazer paz ao seu coração. Segunda coisa que Abacuque fez, primeiro ele refletiu sobre quem é Deus. Depois ele refletiu sobre a relação de Deus com o seu povo. Porque esse Deus tem uma relação com o seu povo. Essa relação é indicada no texto de várias maneiras. Primeiro, como eu já disse, porque ele se refere a Deus como Senhor. Essa palavra, toda vez que na sua Bíblia você tiver o nome de Deus Senhor em letra maiúscula, é porque é a tradução do hebraico Yahweh, que é o nome pelo qual Deus se fez conhecer a Israel. E quando foi isso? Isso começa, a palavra Yahweh, a gente não tem muita certeza o que é que ela representa, o tetragrama, né? A gente não sabe nem direito como é que pronuncia. Até aqui tem uma curiosidade, vocês sabem que o hebraico, ele não tem, o alfabeto hebraico, ele não tem vogais, só tem consoante. Então a vocalização era feita pela tradição, mas o hebraico mesmo, ele não tem vogais. As vogais foram colocadas muito tempo depois com sinalizações, com pontinhos, para poder indicar qual seria o som daquela palavra, né? Então os que fizeram isso deram o nome àqueles sinais de massora, e daí vem o nome massorético. O texto hebraico massorético é o texto hebraico que tem vocalização, senão a gente não saberia como pronunciar. Só que teve um detalhe. Quando eles foram, os judeus que fizeram isso, né, quando eles foram vocalizar o nome Yahweh, esses judeus sabiam que tinha um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, para não pronunciar Yahweh, com medo de tomar o nome em vão, eles pegaram as vogais da palavra
Adonai, que também significa Deus em hebraico. E aí colocaram as vogais de Adonai na palavra Yahvé, e saiu a palavra Jeová. Então Jeová vem disso aí, né? Então quando tem aquela seita que diz, não, nós somos testemunhas de Jeová, né? Eles estão falando assim como se Jeová fosse o nome de Deus. Então você pode dar uma pequena aula de hebraico para ele, né? E dizer que Jeová, na verdade, é uma tentativa de vocalizar o verdadeiro nome de Deus, que é Yahweh, e que é o Deus, o nome dele, que ele se revelou a Moisés lá na sarça ardente, quando Moisés perguntou para Deus, quando Deus disse para Moisés, vai e diz a esse povo que eu sou, é esse provavelmente o significado de Yahweh, eu sou, me enviou, diz a esse povo que eu te mandei. Aí Moisés diz, mas eu vou dizer quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Resposta de Deus, eu sou o que sou. O nome Yahweh representa isso, e representa o nome pelo qual Deus se revela a Moisés, e é o nome então do Deus da aliança, é o nome dele, é o nome pelo qual ele quer ser conhecido, e é o nome que caracteriza essa relação com a nação de Israel. Então é o nome que é citado aqui no verso 12, não és tu desde a eternidade, ó Yahweh. Ele é o Deus eterno, mas é um Deus que fez um pacto, é um Deus que entrou na realidade humana e fez um pacto com um povo. Então, essa é a primeira referência. Em seguida ele diz, meu Deus, a ênfase no meu, né? Tu não és o Deus de todos, no sentido de que tu amas a todos igualmente e tu tens o mesmo relacionamento com todas as nações, tu és o meu Deus. E aqui Abacuque está falando por ele e pela nação de Israel. Tu és o meu Deus, tu és o Deus que supres as necessidades de todos os povos, dos pagãos, o Deus que manda chuva, que manda o sol, que cuida de todo mundo, porque tu és o Criador. Mas tu tens uma relação especial comigo, com o teu povo, tu és o meu Deus. Então só essa palavra aí, né, ela já aponta para a doutrina da aliança. E ele continua, meu santo. O que era essa doutrina? O que era essa aliança? Nós conhecemos a história no Antigo Testamento como Deus, esse Deus eterno, santo, justo e verdadeiro. Ele chamou soberanamente um caldeu chamado Abraão. É interessante que Abraão vem da mesma região lá da Babilônia, não é? Ele morava em Ur dos Caldeus. Abraão era um caldeu. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com Abraão, dizendo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, em ti serão benditas todas as nações da terra, e eu te darei uma terra em possessão. E Deus selou essa aliança através de um sinal que é a circuncisão. E essa aliança era celebrada e renovada através dos sacrifícios do sangue de animais que eram constantemente oferecidos pelos sacerdotes que Deus determinou que houvesse entre o povo. Aí vem toda a legislação mosaica, mas o ponto é, Deus era o Deus da aliança. E nessa aliança que Deus fez com Abraão e os seus descendentes, havia uma dinâmica. A obediência aos mandamentos de Deus traria a bênção e a desobediência traria a maldição, aquilo que lá em Levítico é chamado a espada da aliança. Deus mandaria a espada da aliança contra seu povo, se seu povo se rebelasse contra ele. Então Abacuque sabe disso, Abacuque lembra de tudo isso, Abacuque está consciente disso. Por isso agora ele chega à seguinte conclusão, ele chega a duas conclusões. Primeiro, não morreremos, está no verso 12. Está vendo aí, ó? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Essa é a conclusão que ele chega. Ou seja, eles virão, os caldeus virão, eles vão invadir, vão destruir, vão pilhar, vão saquear, vão matar. Mas nós não seremos extintos. Por quê? Porque Deus tem uma aliança conosco. Deus prometeu que em nós todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus prometeu que de nós viria o Messias, o Salvador do mundo. Por isso, Deus, sendo a rocha, sendo eterno e sendo santo, Ele não vai quebrar sua palavra. Ele não vai permitir que seu plano seja frustrado. Então, a única conclusão que eu posso chegar, Abacuque refletindo, não é? É que isso que está acontecendo é como disciplina de Deus contra nós. É a conclusão dele no final do verso 12. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo.
Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Agora Abacuque entendeu porque é que aquele povo estava vindo, e ele agora está tranquilo. Não é o fim da nação, porque Deus é fiel à aliança, é fiel à sua palavra. E aqui é outra coisa que eu traria também para você quando você está em crise, quando você entra numa crise. Primeiro eu disse, reflita sobre Deus. Quem é Deus? Tira o foco de você e pense em Deus. Segunda coisa, pense na aliança de Deus com o seu povo, com sua igreja, selada com o sangue de Jesus. Você faz parte do povo por quem Cristo morreu. Se Deus não poupou ao seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? Pense no amor de Deus por você, no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Veja as coisas dessa perspectiva da aliança que Deus tem, do compromisso que Deus tem com você, de lhe abençoar, de lhe proteger, de lhe guardar e lhe dar a vida eterna e o novo céu e nova terra. Ele é a rocha, ele não vai voltar atrás. Ele é o Deus que é desde a eternidade, ele vai cumprir o seu propósito. Pensar nisso alivia o nosso coração e coloca nosso problema em perspectiva. Porque o que acontece quando a gente está em crise? A gente começa a olhar para dentro de nós. Nosso problema ele começa a crescer. E tudo que nos preocupa é esse tipo de coisa. A gente fica olhando para dentro. E com nós sentindo a nossa dor e o nosso sofrimento. Então, o caminho bíblico para você sair disso aí é você começar a fazer teologia. A teologia é uma bênção. Porque se você não tem essa teologia, se você não sabe quem é Deus, se você não tem a visão correta sobre Deus, e muito menos do pacto, da aliança de Deus, Ele é o meu Deus, tudo mais, você vai estar perdido. Você pode ser um cristão, mas sem referencial, não sabe como sair da crise. Teologia é uma bênção, porque ela nos ajuda a sair da crise, ela nos ajuda a pensar. Porque o problema, o que é a ansiedade? É exatamente que a mente, ela perdeu o foco, ela perdeu o referencial, ela está andando às cegas. Na hora que você organiza seu pensamento, eu sirvo a esse Deus, que é o meu Deus, que me fez essas promessas, e eu coloco as coisas em perspectiva, a mente encontra descanso, ela encontra respostas, ela se encaixa, como Abacuque fez. Ele diz, eu sei que nós não vamos ser extintos, e eu sei que o objetivo, agora eu sei porque é que está acontecendo isso, Deus está fazendo isso para nos disciplinar. E o coração dele se aquietou com relação a isso. Bom, essas são as duas conclusões a que Abacuque chega depois dele pensar quem é Deus e na aliança de Deus com eles. Mas Abacuque era um pensador, não se satisfazia com pouco. Mas aí depois de entender Abacuque, mas peraí, tem uma coisa ainda que não está batendo, né? Tá bom, eu já entendi tudo, mas tem uma coisa que ainda não está batendo, que é exatamente porque que Deus vai usar o mal, né? Vai usar o perverso para cumprir os seus propósitos. E aí, a segunda parte da oração tem a ver exatamente com isso, que é do verso 13 até o verso 17. E eu isolei aqui 5 pontos dessa segunda parte da oração, que tem a ver com essa questão, como é que um Deus santo, justo e bom pode usar o ímpio para corrigir e disciplinar o justo, que é o povo de Deus. Porque mesmo com todos os seus pecados, a nação de Israel, na verdade só sobrava Judá, né? Judá ainda era melhor, moralmente falando, do que os caldeus, ainda era. Então, ainda era o ímpio vindo contra o justo, pensando em termos comparativos e relativos. E Abacuque, então, está pirado, né? Está pirando, porque ele não está entendendo isso aí. Aí são 5 pontos aqui que eu quero destacar, nessa segunda oração de Abacuque. Primeiro, ele fala, ainda meditando sobre Deus, tem um atributo de Deus que não encaixa com as coisas que estão acontecendo, que é exatamente a pureza de Deus. Início do verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Ele já tinha dito que Deus é santo, e aqui ele vai mais além. Deus, a tua pureza é tão grande que os teus olhos não podem ver o mal e nem podem contemplar a opressão. Ou seja, o Senhor não consegue, porque o Senhor é santo, o Senhor não consegue ver essas coisas e ficar quieto. O Senhor não consegue olhar essas coisas e deixar como está, por causa da tua pureza, da tua santidade. E de fato, esse é o caráter de Deus. Exatamente porque Deus é santo, Ele não pode ver o mal e ficar quieto.
e deixar por isso. A santidade de Deus exige que o mal seja punido. A santidade de Deus exige que todo mal, todo pecado seja castigado. É por isso que não tem a opção de Deus simplesmente olhar para a humanidade em pecado e dizer assim: eu vou perdoar todo mundo, assim, de graça, né? Eu vou passar um indulto, um perdão geral, está liberado todo mundo. Não, não, não. Deus não, está uma coisa que Deus não pode fazer. Ele não pode deixar o pecado passar em branco. Todo pecado tem que ser castigado. Todo pecado tem que ser castigado. Tu és tão puro de olhos que tu não podes ver o mal. Quer dizer, ver e ficar quieto. O Senhor tem que fazer alguma coisa, que é o segundo ponto aqui dele, né? O segundo ponto da oração, ainda no verso 13. Por que, pois, já que tu és assim, tu não toleras o mal, né? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que o Senhor é contrário à tua natureza que o mal e o erro e o pecado prosperem, sendo tu um Deus que tu és, um Deus tão santo? Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor tolera a existência deles? Terceira questionamento, né, de Abacuque, ainda nessa linha, verso 14 e 15. Ele diz: o fato de que o Senhor está sendo tolerante e deixando esse povo mal progredir, o Senhor está entregando as nações na mão desses ímpios. Aqui Abacuque usa uma comparação. Ele fala de uma grande pescaria. O mundo é o mar, os homens são os peixes e Nabucodonosor é o pescador. Então ele diz assim: o Senhor deu tanto poder a Nabucodonosor que as nações outras ficaram indefesas, como os peixes. O peixe não tem como se defender, tem? Não tem. Eles não têm líder, eles não têm exército, não tem como se defender. Então o pescador chega, lança a rede, lança o anzol e pega os peixes e leva. Assim Nabucodonosor está fazendo. Nabucodonosor está chegando nas nações, lançando a rede, está pescando tudo que ele quer e não tem quem se defenda. Versos 14 e 15. Porque fazes os homens como os peixes do mar. Como é que Deus estava fazendo os homens como os peixes do mar? Exatamente dando ao grande pescador, Nabucodonosor, o poder de pescar quem ele queria. Os peixes, os répteis, que não tem quem os governe, ou seja, não tem um rei que os defenda, não há nenhum poder que possa fazer face a Nabucodonosor. A todos, verso 15, a todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-o de arrastão e o ajunta na sua rede varredora. Então, curiosamente, a gente não sabe de onde vem esse conhecimento. Bom, é Deus que está falando, mas na linguagem de Abacuque, né? Mas menciona três coisas aqui. Pescaria de anzol. A outra, essa rede que está aqui, a rede de arrastão, era uma rede redonda. Era uma rede redonda daquele tipo tarrafa, que usa no Nordeste, que joga à beira-mar, né? Abel deve saber isso muito bem, que é o grande pescador que está aqui. Então, né, tinha a tarrafa. E tinha uma terceira rede, que era a varredora, que aí era uma rede enorme, que várias pessoas, pescadores, usam, estende a rede, e eles vão varrendo, vão puxando, vai pegando tudo, não escapa nada. E depois puxa para a beira do mar, e lá separa os peixes, o que vem, o que pode, o que tem, o que presta, o que não presta, e tudo mais. Inclusive, Jesus usou essa figura para o dia do juízo, dizendo que no dia do juízo Deus mais ou menos vai fazer isso, né? Vai trazer todo mundo, como o pescador puxa para a beira do mar a rede, e ele vai separar os que são seus dos que não são. Os que são vão entrar no seu reino, e os que não são irão para o castigo eterno. O próprio Jesus usou essa figura da rede para falar sobre o dia do juízo final. Só que agora quem está usando a rede é Nabucodonosor, como instrumento de Deus, está pescando nas nações quem ele quer. E Abacuque está desesperado, dizendo: Deus, o Senhor está permitindo que esse homem mau, esse homem ímpio, ele tenha poder sobre todas as nações. Como é que vai ser isso? O Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e o Senhor está tolerando esse tipo de maldade, de perversão, de violência que está acontecendo. E o que é pior, e aqui vem a quarta parte da oração, o que é que acontece no final? A quem os caldeus vão dar glória? Quem eles vão adorar? Verso 16. Por isso, Nabucodonosor oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede varredora,
porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Então, quanto mais povos Nabucodonosor conquista, mais Nabucodonosor se convence que ele é Deus. Quer dizer, no final, Deus, a tua política não parece boa, porque se o Senhor sempre busca a tua glória, ao dar força a Nabucodonosor, esse ímpio, ele vai se engrandecer. O Deus dele já é o poder, né? Já foi dito isso aqui na mensagem anterior. Eles adoram o poder. Então, quanto mais poderosos, mais idólatras e mais longe de ti, porque eles não reconhecem que isso está vindo do Senhor, que é o Senhor que está dando força para ele. Gente, descrição perfeita dos ímpios, os poderosos da terra. A gente pensa aqui nos grandes, né, de hoje, que tem grande poder, tem grande fortuna, tem grande influência na mídia, na política, nas políticas internacionais, são governantes de nações e tudo mais, e eles crescem, se engrandecem e eles atribuem toda a honra e toda a glória a eles. Eles queimam incenso à rede que ele usa para pescar, porque foi essa rede que deu a ele todo esse poder. Esses poderosos que não pensam em Deus, não conhecem e não reconhecem a Deus nos seus caminhos, eles cada vez mais se afundam na idolatria de si mesmos e do poder. Está aí no verso 16, não é? E a última parte da oração de Abacuque está no verso 17, ele pergunta até quando Deus vai permitir isso? Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Pescava, tirava, esvaziava para jogar de novo e continuava matando os povos. Abacuque está desesperado aqui. Como é que um Deus puro de olhos, tão santo que não pode ver o mal, ele deixa que um ímpio que adora o poder, adora a si mesmo, se torne esse poder extraordinário no mundo, matando outros povos e assim por diante. E aí, aqui, dessa vez, ele não tem uma resposta, ainda não. Então, o que é que ele faz? Capítulo 2, verso 1. Ele diz: eu pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque resolve aguardar a resposta de Deus, porque ele mesmo não está conseguindo entender e resolver esse problema. Quando ele fala aqui, se colocar na torre de vigia e colocar sobre a fortaleza, não é literalmente, né? A oração no alto, ela não é mais poderosa do que no baixo. Não é orando no monte que nós vamos ter mais respostas se a gente orasse no vale. Aqui é figurado. O que Abacuque está dizendo é que ele vai se retirar, ele vai, de alguma forma, se isolar, vai se recolher interiormente e ele vai orar e vai ficar em meditação, esperando para ver o que é que Deus vai responder para ele. Ele precisa disso, ele precisa de isolamento como um vigia no alto de uma muralha. Ele quer ficar esperando a resposta de Deus como um vigia no alto de uma muralha, fica olhando para ver se aparece alguém com alguma notícia, algum mensageiro trazendo alguma novidade ou algum perigo, né, para alertar e tudo mais. Ele se compara a isso. Então, há momentos, você pensou quem é Deus, você pensou na aliança. Aí vem a terceira coisa para você fazer quando está em crise, né? Você já refletiu sobre Deus, na aliança de Deus com você, nas promessas de Deus, seu coração não se aquieta, então não tem jeito, você vai ter que se retirar espiritualmente, você vai ter que realmente gastar um tempo diante de Deus e dizer: Deus, eu vou ficar num estado constante de oração, de dependência de Ti, até ver que resposta o Senhor dará para mim. A resposta que Abacuque queria é a resposta que todos nós, ou muita gente quer, que, como eu disse, já é a resposta para a questão da teodiceia, né, o problema do mal no mundo. Tem 3 respostas que geralmente têm sido dadas para essa questão, e eu vou encerrar com isso, e que são mais próximas de nós. Em primeiro lugar, tem aqueles irmãos que nem por um momento eles desejam admitir que Deus decretou tudo o que existe. Eles sabem que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas eles não conseguem admitir que Deus, desde a eternidade, Ele decretou todas as coisas que acontecem, inclusive a entrada do mal no mundo. Então, esses irmãos preferem dizer o seguinte, que o mal entrou no mundo não porque Deus decretou ou porque Deus quis, mas porque o homem fez a escolha errada lá no Jardim do Éden, né? Deus, quando criou o homem,
e colocou à prova no jardim do Éden, Deus sabia que havia essa possibilidade do homem escolher errado. E Deus arriscou. Deus arriscou. Vamos ver o que vai ser. E deu isso aí. Mas ele já tinha um plano B, que era a redenção em Cristo Jesus. Então, já estava tudo preparado caso o homem fizesse a escolha errada. Então, tem muitos irmãos que acham que foi assim que aconteceu, né? Que o pecado entrou no mundo por conta das escolhas erradas que o homem fez, que o diabo fez, e que Deus não tem nada com isso, né? Deus, mais ou menos, que, né, ele... Bom, isso aí eu não tenho nada com isso. Então, a dificuldade é que isso explicaria, né? Isso explicaria, talvez, porque é que o homem é castigado por suas escolhas erradas, mas não explica a questão das catástrofes naturais, dos males que vêm e pega todo mundo, né? Inclusive quem teme a Deus ou não, ou a própria existência do pecado no mundo. Se Deus é o que Ele é, dificilmente o pecado entraria no mundo se isso não estivesse nos planos dele. Se Deus é o que Ele é, se Ele é o que a Bíblia diz que Ele é, que não cai nenhum pardal no chão se não for a vontade de Deus, eu acho muito difícil a gente imaginar que lá no paraíso Deus não já tinha tudo debaixo de controle, que as coisas aconteceram exatamente como Ele queria. A segunda resposta que o pessoal dá é mais radical do que essa. E eu vou ilustrar com as palavras de um dos defensores desse pensamento, quando algum tempo atrás aconteceu aquele tsunami na costa da Ásia, que matou centenas de pessoas, milhares de pessoas, e destruiu toda a costa, uma parte da costa da Ásia. Lembra daquele tsunami famoso? E esse teólogo, ele foi dizer, né, começaram a perguntar, por que é que um Deus justo e bom permitiu uma catástrofe que matou milhares de pessoas? E a resposta que ele deu foi a seguinte: Deus não sabia que isso ia acontecer. E mesmo que soubesse, ele não é que não podia, ele se esvaziou do seu poder, ele não impediria isso aí. Essa teologia é chamada teologia relacional, que diz que Deus, para poder se relacionar com o homem, ele se esvaziou de si mesmo, para que o relacionamento dele conosco fosse verdadeiro. Tipo assim, se Deus sabe o que é que eu vou fazer daqui a 10 minutos, então essa decisão que eu vou tomar 10 minutos, ela não é livre. Não é porque Deus decretou, mas porque Ele sabe. Ele diz assim, Deus não decretou nada, Deus não predeterminou nada. Você é livre para tomar as suas escolhas. Mas, se Deus já sabe se eu vou pegar esse copo d'água, beber ou não, daqui a 3 segundos, se Deus já sabe qual vai ser minha decisão final, significa que está determinada. Está determinada, qualquer que seja. Então, eu vou tomar. A onisciência de Deus, ela impede o livre-arbítrio. Porque se Deus sabe o que eu vou fazer, significa que o que eu vou fazer já está determinado. Então, para que o homem seja livre, para que a natureza seja livre, para que o homem possa construir a história juntamente com Deus, Deus não pode saber o que é que vai acontecer. Então, essa é a resposta que esse pessoal dá para o problema da teodiceia. Deus não é onisciente. O futuro está aberto. Nós construímos o futuro junto com Deus. Então, por isso, aí dessa forma ele tenta livrar Deus da responsabilidade de ter o mal no mundo. Mas só que o resultado é um deusinho, né? É um deusinho que fica sujeito à vontade do homem, que não tem controle sobre nada e que não pode garantir que suas promessas vão acontecer, né? Porque já que ele não tem controle sobre todas essas coisas. A resposta da teologia reformada é a seguinte: Deus é soberano sobre todas as coisas e desde a eternidade Ele decretou tudo que existe, inclusive a queda do homem e a entrada do pecado no mundo. Só que Deus, sendo quem Ele é, totalmente outro, Ele fez isso de uma maneira que a gente não compreende, usando como causa secundária a decisão de suas criaturas, de forma que sim, o pecado está no mundo por conta das decisões das suas criaturas e sim, isso foi exatamente o que Deus havia decretado desde a eternidade. Agora, como Deus consegue
ser Senhor absoluto e ao mesmo tempo nós não podemos culpá-lo pelo mal, isso é uma questão que a Bíblia não explica. A Bíblia não diz, apenas diz: Deus é santo, Deus não pode ser tentado pelo mal, mas Ele, na sua sabedoria, que foge à nossa, e no seu poder e na sua onipotência, Ele não somente quis a entrada do mal no mundo, mas permite ainda que o mal prospere dentro dos seus projetos e dentro dos seus propósitos, que vai ser revelado no capítulo, na próxima mensagem, né? O porquê o mal no mundo, o que é que Deus vai fazer com o mal, isso aí vai ser o que a gente vai ver em seguida. Então a nossa resposta é essa: a gente preserva a soberania de Deus e a responsabilidade do homem com relação ao pecado no mundo. Essa era a resposta que Abacuque queria ter e que ele ficou esperando. Diz: eu vou ficar esperando para ver que resposta eu vou ter à minha queixa. E a resposta que nós damos é essa que eu acabei de dar para vocês. Bom, eu quero terminar então com algumas aplicações para nós, tentando somar e resumir os pontos que nós vimos aqui. Mais uma vez, lembremos que Deus é Senhor absoluto entre as nações. Ele domina sobre tudo e todos, levanta e usa quem quer para os seus planos, sem que isso o torne responsável, coadjuvante e cúmplice do mal que estas nações fazem. Por vezes, segunda coisa, Deus usa os ímpios para aplicar sua disciplina no povo. É muito triste quando isso acontece. Mas nunca para nos destruir, sempre para edificar e ensinar. E por último, aquilo que eu destaquei bem aqui: diante da crise, vamos seguir o método de Abacuque. Refletir sobre Deus, a aliança de Deus conosco, orar a Deus e esperar a resposta dele. É dessa forma que a gente encara as crises existenciais. E nós vamos encontrar paz no final, como Abacuque encontrou. E se não, nós vamos continuar na torre da vigia, até que Deus resolva responder a nossa oração. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo juntos. Nós sabemos, ó Deus, que há problemas no mundo que nós não temos, para os quais nós não temos uma resposta, mas nós sabemos com certeza que Tu és meu Deus, meu Santo, nossa rocha, Yahweh, desde a eternidade, o Deus que tem um pacto com o seu povo selado no sangue de Jesus. E mesmo que nós não compreendamos, nem tenhamos todas as respostas, nós confiamos em Ti, naquilo que Tu és e naquilo que prometeste. Consola o coração do Teu povo nesta manhã e nos ajuda. Pedimos em nome de Jesus. Amém.